Saiba como esse relógio e essa caneca podem te ajudar a fazer fechar contrato com os chineses. Ni hao, Ni hao. eu sou o Thiago Aqui é Lucas. e sejam bem-vindos ao canal Irmãos Mandarim. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o que fazer e o que não fazer com negócios com empresas chinesas. E esse é um tema para quem já trabalha com empresas chinesas ou quem pretende algum dia ter algum tipo de negócio com empresa chinesa. A gente vai falar também bastante sobre a cultura e como os chineses enxergam o mundo em relação ao mundo dos negócios. Então falaremos sobre a mentalidade dos chineses, alguns cumprimentos, a hierarquia, conversas a serem evitadas. A gente vai falar também sobre jantares e reuniões, sobre a pontualidade, a expressão, o corpo fala e muito mais coisas. E a gente vai perceber que muitos desses comportamentos chineses são bem tradicionais, né? Tem relações com confucionismo, com Feng Shui e um conceito muito importante nos negócios chineses, que é o Guanxi. Então fica ligado porque essa aula de hoje vai determinar se você pode fechar ou não o negócio, ou então se vai dar certo o contrato que você pensa fazer. Vamos lá? Bom, o primeiro passo para você fechar um contrato com a empresa chinesa é seguir uma das páginas mais importantes do YouTube brasileiro e do Instagram brasileiro. Segue lá a gente, @Irmãos Mandarim. Brincadeiras à parte, é muito legal que a gente possa estar compartilhando esses vídeos aí. Então segue lá a gente, beleza? Bom, mas para começar, vamos voltar um pouquinho na história, né? A gente hoje sabe, olha para a China e vê todo esse potencial que a China tem econômico, mas na história a gente sabe também que nem sempre foi assim, né? Durante um grande período, né, controlado por Mao Tse-tung, a China foi muito fechada nessa relação comercial. E foi somente a partir de 1976, quando Deng Xiaoping assumiu o controle, né, da China, que começou realmente essa abertura econômica. E é bem importante frisar, né? 1976. Então a gente vê que realmente é uma coisa tão recente e toda essa parte cultural, tradicional, é bem difícil assim de esquecer, né? Elas vão permanecer. E é bom a gente falar disso porque hoje em dia tantas empresas brasileiras, ocidentais de modo geral, né, vão fazer negócio com a China e às vezes não se atentam a essas questões das tradições chinesas, seja questões culturais ou sejam questões de comportamento mesmo das pessoas chinesas, né? Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente queria começar pelas coisas que você não deveria fazer numa mesa de negócio, digamos assim, com chineses, né? A primeira coisa que a gente queria indicar para vocês é evite, ou melhor, até diria, não fale nada sobre questões delicadas. E quando eu estou falando de questões delicadas, eu estou me referindo a questões políticas, a questões que envolvem... Olha o Xing. O velho tava massa, ele deu um pulo lá. E por questões delicadas eu estou falando bastante, principalmente, né, por questões políticas, coisas que envolvem outros países, ou então mesmo a China, né? Então a situação da relação entre China e Estados Unidos, questões como Hong Kong, questões como Taiwan, todas elas devem ser bastante evitadas. Realmente essa é uma gafe muito grave, né? Mas o que é que você pode fazer então para quebrar o gelo, conversar assim nos intervalos, né? Bom, você pode conversar sobre turismo na China, sobre aspectos culturais brasileiros, ou então até comentar sobre o clima, né? O quanto o clima está bonito hoje. Mas é sempre bom evitar esses papos, né? Para evitar constrangimentos desnecessários. A segunda coisa que a gente queria indicar para você é não se atrase, nunca! Os chineses levam essa questão da pontualidade muito a sério, então provavelmente se você se atrasar, pode-se dizer que você já começou assim com o pé esquerdo, digamos assim, porque muito provavelmente eles já vão estar lá e vão estar observando esse seu comportamento. E muito mais do que apenas uma gafe, né? Muitas vezes quando você se atrasa nessa questão de negócio com os chineses, isso representa uma ofensa. Então a gente tem que evitar ao máximo esse atraso e, use seu relógio da melhor maneira possível, hein? Sempre esqueça aquele jeitinho brasileiro de atrasar um pouquinho, não cometa isso. O terceiro comportamento a se evitar é não dê presentes em negócios chineses. Inclusive, a gente até já fez um vídeo, né, comentando alguns presentes evitáveis, proibidos de se dar a um chinês, por exemplo, sapatos, relógios. A gente vai até deixar o link aqui na descrição para você assistir mais tarde algumas superstições chinesas. Mas, nesse caso, no mundo dos negócios, é muito mais do que uma simples questão de por parecer por conta da fonética, né? Realmente dar presentes no mundo dos negócios é proibido e algumas vezes representa como suborno. Principalmente se você estiver fazendo algum tipo de negócio com uma empresa que seja estatal,
né? Com muitas das empresas chinesas, né? Então isso pode soar como algo, digamos assim, ilegal. Mas claro, né, que a depender do contexto, isso também não chega a ser uma coisa proibida, digamos assim, a todo custo, né? A ferro e fogo, digamos assim, né? Então muitos empresários que talvez possam estar assistindo a gente aqui podem ter pensado, poxa, mas eu já dei uma lembrança, olha essa palavra, eu gosto bastante de usar essa palavra, lembrança, uma lembrancinha. Inclusive eu já vi muitos empresários brasileiros aí conceituados nesse ramo, que sabem até mais do que a gente, dando uma entrevista dizendo que realmente eles entregam lembranças, por exemplo, algumas pedras, né, quartzo, topázio, ou então a camisa assim da seleção brasileira e alguns produtos brasileiros, né, cachaça, própolis, mel, esses tipos de lembrança, tudo bem. E caso você for dar um presente, nunca se esqueça dessa dica que a gente vai dar agora, né? Tudo muito bem embaladinho e sempre dá com as duas mãos. O quarto comportamento que a gente queria falar aqui para vocês evitarem é nunca diga não. Aliás, deixa eu explicar isso, né? Claro que no dia a dia pode acontecer, né, de você de repente discordar de alguma situação, mas às vezes pode ser muito indelicado você dizer um não curto e grosso, né? Então evite fazer isso. E a gente vai perceber que os próprios chineses eles também terão esse mesmo comportamento com a gente, né? Então, muito provavelmente, e terá, né, situações em que a gente discorda, seria melhor que a gente respondesse com algo como vou pensar a respeito, ou vou conversar com meu sócio, entraremos em contato depois, algumas dessas expressões assim mais delicadas, né? Agora a gente vai falar de algumas situações que você deve saber. E aliás, já que vai estar aprendendo aí com a gente, por que não, né, utilizar esses comportamentos? Bom, e o primeiro desses comportamentos, e talvez o mais importante de todos, é construa uma relação. Bom, aqui a gente entra em um dos conceitos mais importantes no mundo dos negócios com as empresas e os chineses, né? Que é o conceito do Guanxi. Esse é um conceito, uma filosofia até, digamos assim, muito além do significado da palavra em si, né? Que significa relacionamento, conexão. E com isso a gente está querendo dizer que os chineses apreciam muito, né, quando tem qualquer tipo de conexão, qualquer tipo de relacionamento antes de fechar qualquer tipo de negócio, né? Mas claro que não é isso não serve para todo tipo de negócio, né? Claro que se você vai numa lojinha, né, comprar um produto no varejo, digamos assim, você não precisa ter nenhum tipo de relacionamento com a pessoa. Mas a gente está falando aqui de grandes contratos, de empresas que fazem contratos mais longos, né? E nesses casos aí, eu acho que ter a relação, de criar um vínculo, né, de relação é essencial dentro da cultura chinesa. E uma vez que criado esse vínculo assim mais pessoal, vocês vão ver que os contratos, os negócios provavelmente vão durar um longo tempo. E vocês podem estar se perguntando agora, né? Mas como construir essa relação? Bom, a primeira maneira aí que vai agradar muito aos chineses é fale mandarim. Bom, aqui a gente vale frisar que você não precisa realmente ser fluente no mandarim, né, a ponto de conduzir uma reunião inteira em mandarim. Mas, caso você saiba expressões, coisas básicas assim, os chineses apreciam bastante. Realmente os chineses valorizam demais quando os estrangeiros tentam falar em mandarim ou então demonstram assim apreço pela cultura chinesa e respeito mesmo, né, sobre a cultura. Outra maneira de criar essa relação pessoal, e que eu diria que acontece até em praticamente todos os negócios chineses assim, são justamente os almoços e jantares de negócios. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque tem várias etiquetas e assim algumas são umas gafes muito grandes quando você acaba desconhecendo, né? Bom, a primeira de todas, que eu acho que é fundamental, convidou, você paga. Sim, isso aí é mais do que de praxe. É claro que a depender do negócio, ou você ou eles irão convidar, né? Mas caso seja você a convidar, a gente vai deixar aqui algumas dicas essenciais. Sempre ligue para o restaurante antes para marcar uma mesa, para reservar uma mesa, né? Porque pode ser que aconteça de você chegar no restaurante e ele estiver cheio, né? Ele vai estar cheio e você vai ficar lá esperando vagar uma mesa. Isso é feio, né? E quando você for reservar uma mesa, de preferência, reserve uma mesa, peça por uma mesa em que vocês nunca fiquem de costas para o restaurante. Isso é por conta de uma crença, né, do Feng Shui dos chineses, em que eles não podem ficar de costas para o ambiente, eles têm que estar olhando a movimentação, olhando a porta. Eu lembrei de outra coisa também, né? Sempre peça pratos em abundância, né? Isso é uma tradição chinesa. E também sempre peça pratos variados, porque é muito comum, né, na China, por exemplo, a pessoa pode ser budista e ser vegetariana, né? Então, assim, para não cometer a gafe da pessoa não comer nada do que você pediu, né? E talvez a mais esperada de todas, né? Kanpei!
se prepare para brindar e beber. Bom, eu diria que essa cultura é muito forte nesse mundo dos negócios chineses, né? Então, muito provavelmente eles vão te chamar para um kanpei, que é justamente o brindar, né? Que pra gente representaria como se fosse um saúde. Saúde no contexto, né? Porque, literalmente, se a gente for pegar essa palavra, significa secar o copo. E, aliás, essa situação aí, eu acho que todo mundo, quem tá assistindo o vídeo aí e já fez algum tipo de negócio com o chinês, com certeza vai comprovar isso aí pra gente, né? Isso é muito comum na China. Aliás, uma coisa que dizem muito, né? É que os chineses gostam de testar até quando você chega, né? Em relação à bebida alcoólica. Bom, passada essa parte de comer e beber, outro aspecto bem importante a saber e se considerar é: respeite a hierarquia dos cargos. Em uma negociação lá na China, sempre quem tem que conduzir a reunião é o chefe, ou então alguém que tem um cargo maior assim da sua empresa. E fique ligado nisso, porque normalmente o chefe, né, ou quem tem esse cargo maior, ele vai sempre sentar no meio e a sua delegação ao lado. E por último, e não menos importante, conheça o aplicativo WeChat. Bom, conhecer esse aplicativo WeChat, né, é meio que um clichê hoje em dia para quem vive nesse mundo dos negócios com a China, né? Ele é muito comum. Esse WeChat, vamos dizer assim, é tipo um WhatsApp, né? Só que com 1000 utilidades a mais. Então, hoje em dia, né, várias transferências, depósitos, reuniões virtuais acontecem no WeChat. E, inclusive aqui no Brasil, né, nesse âmbito mais profissional, a gente usa muito o e-mail e por lá na China esse WeChat também já substituiu o e-mail. Bom, então essas aí foram algumas dicas que a gente trouxe para você do mundo do negócio aí voltado com a China, né? Para te ajudar a fechar um negócio com o chinês. Claro, mas não adianta nada também essas nossas dicas se o melhor de tudo você não puder dar ao chinês, né? Que é a proposta, que é o seu próprio negócio. Lembrei de uma última dica, digamos assim, né, que a gente sempre, inclusive, recomenda aos nossos alunos de mandarim, nossos amigos em geral, que é uma literatura clássica chinesa, o livro A Arte da Guerra. Inicialmente, né, o que eram estratégias militares ali de como você se comportar em uma guerra, virou meio que um manual para os negócios, empresas. Boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente possa ter ajudado vocês aí a entender um pouco mais em relação aos comportamentos e cultura chinesa, principalmente nesse mundo dos negócios, digamos assim. Isso aí, se você achou esse vídeo útil, se você gostou dessa aula, já curte aqui esse vídeo, compartilha, manda para os amigos, manda para seu sócio, para os empresários que tem algum ramo de comércio assim com os chineses e vamos aprender o mandarim, hein? E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. 谢谢你们. 再见.